Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Irmãos, eu me encontro no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos, né? Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Aqui era Paulo falando para né, aquele povo lá do 2 Coríntios, lá de Coríntios, né? Ele falando: olha, examinai-vos vós a vós mesmos, não examinamos aos outros, não façamos mal a ninguém, né? É um tal de pessoas viver examinando a vida do outro, apontando o dedo. Infelizmente, fazem jejum, como diz na Isaías 58, vós fazeis jejum e dizeis: Senhor, por que o Senhor não atenta para o nosso jejum, não atenta para a nossa causa? E Deus diz: olha, vós fazeis jejum, né? Sacrificai-vos para chegar diante de mim, mas depois do jejum, vocês vão apontar o dedo para o teu irmão, vocês vão falar mal dos outros às escuras, né? Pelas costas, vão apunhalar os outros pelas costas, né? É isso que, mais ou menos, que ele quis dizer aqui. Então, examinamos a nós mesmos, não examine a vida do outro, não examinemos a vida dos outros, não. Aí diz assim, em 2 Timóteo, o capítulo 1 Timóteo, o capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Quer dizer, sofrer a angústia do outro, sofrer pelo outro, né? Porque às vezes o outro está errando porque ainda não conhece as Escrituras, às vezes o outro está errando porque não está entendendo ainda. Então nós temos que sofrer com eles, ensinar, ser aptos para ensinar a eles, né? Não contender, não se meter em questões alheias, questões loucas, instruindo com mansidão os que resistem. Pessoas que resistem contra a palavra de Deus, né? Muitas vezes nós vamos falar da palavra e eles resistem contra a palavra de Deus, né? Mas nós temos que instruí-los, eles com mansidão, né? Jesus Cristo disse: aprendei de mim que eu sou humilde e manso. Até a palavra manso é maravilhosa, até para falar essa palavra manso é bom, nos traz mansidão falando essa palavra, né? Agora, aí diz assim, sofredor, no 25 diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Nós temos que tratar a humanidade com mansidão, né? Não contendendo com elas e orando até para que Deus dê a elas arrependimento, para que Deus os ensine. A nossa obrigação é pregar, a nossa obrigação é levar a palavra, né? E Deus é quem vai dar o crescimento. Paulo escreveu um tempo dizendo que Paulo plantava e Apolo regava,
mas era Deus quem dava o crescimento. Nós muitas vezes pregamos a palavra de Deus às pessoas e não esperamos o crescimento que Deus vai dar para elas, porque é Deus que dá, não somos nós. A nossa obrigação é pregar, como Jesus Cristo disse: vai a todo mundo e pregue as boas novas, pregue o evangelho, pregue que eu já morri por elas, pregue que eu já venci o pecado, venci o mundo, venci todo o pecado por elas, eu já as resgatei para Deus. Pregue, isso são as boas novas do Senhor. Pregue que eu já as fiz reis e sacerdotes diante do meu Pai, diante de Deus. Elas já são reis e sacerdotes, elas já podem chegar diante do Pai e explicar as suas misérias, a falar as suas misérias, conversar com o Pai, orar ao Pai, porque o Pai vai ouvir, porque se elas vierem em meu nome, eu já venci o pecado, eu já morri por elas. Hoje elas já são sacerdotes, né? Eu já fiz elas sacerdotes, porque antigamente só podia chegar diante de Deus o sumo sacerdote, e o sacerdote levar as culpas do povo até o sumo sacerdote. Mas hoje o véu do templo já se rasgou. Hoje, depois que Cristo já morreu por nós, não precisamos mais de chegar a sacerdotes e pedir que leve a oração a Deus. Não, nós temos que pedir a Cristo para levar as nossas orações a Deus, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos sim rejeitar as questões loucas, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Não entrar em contenda, porque ao servo do Senhor não convém contender, e instruindo a cada um com mansidão, para ver se Deus dá arrependimento às pessoas, né? Não incitar a arma, não incitar a briga, a contenda, a tomar posse das coisas à força, porque aí é contenda. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz assim: que se Deus der arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo dos laços do diabo, em que a vontade deles estão, né? Estão presos. Então, muitas são as pessoas que estão presas nos laços de Satanás, né? Estão presas aos desígnios do inferno, de Satanás. Mas nós temos que pregar a elas com mansidão, né? Não com contendas, ensinando a mansidão do Senhor, ensinando a palavra. É isso que Jesus nos chamou. Não é para ir contender, para ter guerra, não. As guerras já foram. Hoje está tendo guerra nos outros países por aí, mas enquanto nós podemos pregar o evangelho da paz, pregaremos, temos que pregar. Diz lá em Apocalipse que foi aberto o selo e saiu ali um cavalo, né? E o que estava no cavalo ia tirar a paz da terra, está escrito em Apocalipse, e já tirou. Esse livro eu creio que já foi aberto e já tirou a paz da terra, porque as pessoas não estão tendo paz. Mas lá em 1 Crônica 15 diz que não havia paz para quem entrava e nem para quem saía naquele tempo. Por quê? Porque as pessoas tinham deixado a lei do Senhor, as pessoas não ouviam a voz de Deus, as pessoas não queriam seguir o caminho do Senhor, né? E não havia paz para quem entrava e nem para quem saía. E Deus chegou diante, através do profeta, e disse: olha, rei Asa, eu estarei convosco enquanto vocês me buscarem, e se não me buscarem, eu vos deixarei. Se vocês estiverem comigo, eu estarei convosco. Se vocês me deixar, eu também vos deixarei. E aquele povo não tinha paz. E hoje está isso acontecendo no nosso país, infelizmente.
Tá como está escrito em Apocalipse, o que estava montado naquele segundo cavalo, disse que ia tirar a paz da terra, e a paz já foi tirada. A paz que Cristo dá, como ele disse, eu vos dou a minha paz, e eu não vou dar a paz que o mundo dá, é a minha paz eu vos dou. Jesus trouxe a paz, mas os homens continuam querendo tirar a paz que Jesus trouxe na terra. Então está aí, Apocalipse, já estamos cumprindo, estamos sem paz. Então vamos buscar mansidão, domínio próprio, vamos buscar os frutos do Espírito Santo de Deus, que está escrito em Gálatas 5:22, né? Não há gritarias, não há discussões bárbaras, não há sabe, a contenda, a disse-me-disse, como está em Gálatas 5:19, né, que essas contendas são obras da carne. Ainda diz assim: qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Qualquer um que profere o nome do Senhor Jesus Cristo, ele aparta-se da iniquidade. Ele não vai viver em iniquidade, não vai viver em contenda, vai sempre buscar a paz para todos, amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano.